Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos falar sobre o poema. Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa, mas antes vamos cumprimentar a nossa intérprete Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Vamos aos conteúdos? Vamos ler e interpretar poemas, analisar a estrutura dos poemas, reconhecer as rimas e as figuras de linguagem presentes no texto. Você, em algum momento, já refletiu sobre o que realmente importa na sua vida? Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, com a pandemia, todos andam refletindo sobre isso. Você já buscou autoconhecimento? Quem você é? Você já pensou sobre isso? Você sabe quem você realmente é? Você já se imaginou interpretando a si mesmo? O que você diria a seu respeito? Vamos conversar sobre isso. O poema, ele é um texto literário. O que é um texto literário? É onde o autor, ele expressa seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Ele é distribuído em versos e em estrofe. No poema, cada linha do poema nós chamamos de verso, e geralmente ele não vai até o fim da linha. Estrofe é o conjunto desses versos, a gente chama de estrofes. A presença de rimas. Rimas são palavras que terminam com o mesmo som ou com um som parecido. E elas são responsáveis para dar ritmo aos poemas. Nós temos rimas ricas e pobres. Rimas ricas nós chamamos quando a palavra ela pertence a classe gramatical diferente. E rimas pobres quando as palavras pertencem à mesma classe gramatical. Nós já vamos ver isso detalhadamente. O poeta se expressa através de palavras. Então, o poeta expressa suas emoções, seus pensamentos. A matéria-prima do poema é a palavra. A presença do eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico é o próprio poeta ou é um personagem que ele coloca no poema. Nós falamos que o eu lírico é a voz do poema. O estilo e temas variados. Então, nós temos vários tipos de poemas. Poemas mais curtos, poemas maiores, poemas com número determinado, com padrão de versos. E variados porque o poema ele fala sobre amor, fala sobre alegria, felicidade. Então tem vários temas ali que são retratados e apresentados nos poemas. Vamos ler agora um poema que se chama Saber Viver, da poeta Cora Coralina. Então ela diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. Vamos à primeira atividade, refletindo um pouquinho sobre esse trecho do poema? Sabemos que o eu lírico, que é a voz do poema, quem fala ali no poema, sabemos que o eu lírico é a voz do poema, e através dele, o ou a poeta se expressa. No trecho lido, o eu lírico traz uma reflexão ao leitor. Qual é a principal mensagem desse poema? Vimos ali que é um poema muito bonito e nós vamos refletir o que esse eu lírico, que essa autora, quer passar para a gente. O eu lírico, a segunda questão no poema, se apresenta de forma subjetiva, ou seja, em primeira pessoa, eu. Isso é se apresentar de forma subjetiva. Retire fragmentos do texto comprovando esta afirmação em que a poeta se coloca ali de forma subjetiva como eu. Vou dar um tempinho para vocês refletirem, fazer essa atividade, eu volto já já comentando essa resposta.
E então, estudantes, refletiu um pouquinho sobre a mensagem do poema? Conseguiu encontrar ali o eu lírico em primeira pessoa? Vamos lá? A principal reflexão trazida pelo eu lírico, que é a voz do poema, do texto, é em relação ao verdadeiro sentido da vida e sobre termos significado real na vida para as pessoas próximas. Então faz toda uma reflexão sobre o que você é, quem você é e o que você representa para as outras pessoas. Nos primeiros versos, olha quando aparece o eu lírico em primeira pessoa, eu não sei. O sujeito está oculto ali, né? Se perguntar para o verbo, quem não sei? Eu. Se a vida é curta ou longa demais para nós. Então aqui se comprova que o sujeito está em primeira pessoa. Vamos falar um pouquinho agora sobre as figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São recursos estilísticos que buscam proporcionar maior ênfase, destaque ou expressividade ao discurso proferido. Então, quando o autor ele quer deixar o seu texto mais expressivo, ele vai utilizar as figuras de linguagem. Hoje nós vamos ver a anáfora, que consiste na repetição de termos no começo das frases ou dos versos. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos com o intuito de intensificar uma expressão. Então ele quer destacar aquela expressão, aquela frase, aquela palavra, ele vai repetir ela nos versos ali para dar destaque mesmo ao seu poema. A antítese é a figura de linguagem evidenciada pelo uso de termos com sentidos opostos em uma oração. Quando eu uso palavras contrárias, até mesmo sentidos inteiros, expressões contrárias, quente, frio, sol, chuva, alto, baixo, palavras opostas nós chamamos de antítese. Vamos lá para o segundo poema que se chama Traduzir-se, de Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Vamos aqui para a segunda atividade em relação ao poema. O título do poema é Traduzir-se. Qual o significado dessa expressão no contexto do poema? O que será que significa traduzir-se? Para uma compreensão mais ampla do texto, é importante reconhecer as palavras utilizadas. Pesquise o significado da palavra ponderar, presente no poema, e explique o seu efeito de sentido no contexto. Vamos pensar um pouquinho? Eu volto já já comentando aqui essas questões com vocês.
Então, estudantes, o que será que significa no contexto traduzir-se? Vamos lá? No contexto do poema, a expressão traduzir-se significa interpretar a si mesmo, ou seja, se autoconhecer, buscar um autoconhecimento. Vamos ali para o significado da palavra ponderar. A etimologia, ou seja, a origem da palavra é do latim, que se dizia, né, ponderare, é um verbo transitivo e intransitivo, significa refletir acerca de, meditar, matutar, cogitar. No sentido do texto, significa que parte do eu lírico reflete antes de agir. Então, ponderar é você ali refletir, pensar antes de falar ou de agir de alguma forma. Vamos para a terceira atividade? Para deixar seu poema mais expressivo, o autor utiliza anáfora. Lembra que a gente viu? Que consiste na repetição de palavras ou expressões no início de frases ou versos. Quais versos apresentam essa figura de linguagem? A gente vai voltar ali no texto e vocês vão ali procurar as palavras ali que se repetem, as frases. Na maioria dos versos são utilizadas antíteses, nós vimos também, ou seja, palavras de sentidos opostos, contrários. Releia os versos do poema e transcreva, ou seja, copie as palavras e expressões que apresentam a antítese. Vamos pesquisar ali no poema e eu volto já já comentando com você essa questão. E então, estudantes, conseguiram encontrar ali no texto as palavras ali que mostram a anáfora e a antítese? Vamos lá? A anáfora é representada através da repetição, uma parte de mim,
no primeiro verso de cada estrofe. Você vai perceber que todos os versos, ele repete essa expressão, uma parte de mim, uma parte de mim. Quando o autor utiliza esse recurso, nós chamamos de anáfora. E também no poema são apresentadas algumas antíteses, né? Ou seja, palavras de sentidos opostos. Olha um exemplo, todo mundo e ninguém. São palavras opostas. Multidão e solidão. Pondera, que é pensar antes de agir. Delirar, né? Quando você pensa no termo delira, você não pensa no termo ponderar, ou seja, pensar antes de agir. Palavras de sentidos opostos. Vamos continuar? Vamos falar agora sobre os tipos de rimas. Lembrando, rimas são palavras que têm o mesmo som ou som parecido. Eu tenho as rimas pobres. Consideram-se assim em virtude da escolha de palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Então, quando eu tenho palavras que pertencem à mesma classe, por exemplo, lá, dor e amor, são dois substantivos abstratos. Como eles pertencem à mesma classe, palavras que rimam, né? Eu chamo de rimas pobres. E as rimas ricas, ao contrário, caracterizam-se como tal pelo fato da escolha de palavras que se dá de forma variada, ou seja, vocábulos que se fazem presentes em classes gramaticais diferentes. Então, quando eu tenho palavras aqui com classes diferentes, eu digo que o autor está usando rimas ricas. Vamos continuar a leitura. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Vamos aqui à nossa quarta atividade referente a esse texto. Releia os versos. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. As palavras vertigem e linguagem formam rimas por terem o som semelhante e pertencem à mesma classe gramatical, ou seja, são substantivos, nomeiam ali, né? Sentimentos, ações. Como se classifica esse tipo de rima? Será que são rimas ricas ou são rimas pobres, de acordo com o que a gente analisou? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com você. Então, conseguiu localizar ali e refletir sobre o tipo de rimas? Vamos lá? As rimas construídas com palavras que pertencem à mesma classe gramatical são chamadas de rimas pobres. Perceba que vertigem e linguagem são dois
substantivos. Então, pertencendo à mesma classe, são chamadas de rimas pobres. E o que aprendemos hoje? Lemos e interpretamos poemas, analisamos a estrutura dos poemas, reconhecemos as rimas e as figuras de linguagem presentes no texto. Nesse vídeo, nós falamos sobre o poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!